Evangelho de Mateus, no capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. O que quer dizer Deus conosco? Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, que enviaste teu Filho bendito a este mundo, que cumpriste as promessas de salvação e agora nos reunistes como teu povo para a adoração e para também sermos servidos por ti enquanto o adoramos. Clamo ao teu nome, ó Deus, para que apesar de minhas falhas, teu povo seja enchido de ti e o teu Espírito quebrante os corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então chegamos até aqui por rio abaixo. Não tinha como chegar em outro lugar, porque o Antigo Testamento não deságua em outro lugar. Então, saímos de Gênesis 15, 2 Samuel capítulo 7, Isaías capítulo 9, e a gente não tinha mais tempo para ficar nos profetas, então o próximo passo é aqui, livro da genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. E então, o evangelista Mateus, para deixar bem linkado o Antigo Testamento com a nova era que havia sido instaurada pelo Filho de Deus, que ele contemplou com os seus próprios olhos, pelo qual viveu, tocou, ouviu, conviveu, comeu junto, para deixar bem claro que este Jesus era o Messias. Ele começa o livro com uma genealogia, como um bom judeu, para linkar este Jesus a Davi e a Abraão. Esta é a Gênesis, é a origem, é o livro da origem de uma nova era, de um novo momento. A partir desse momento, a história se move por aquilo que ele iria narrar. Nesse caso, resume-se em Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. A genealogia é organizada de forma teológica, não tem todo mundo aqui, você não vai achar todo mundo aqui, você vai achar as pessoas mais importantes. Mateus separa 3 blocos de 14, Abraão a Davi 14, Davi a Babilônia 14, da Babilônia até Jesus 14, porque Davi, somado em números, com as suas letras, com o correlato numérico no hebraico, dá 14. 14, 14, 14. Que é o dobro de 7. Que é um número importante na Bíblia.
por causa do número perfeito, é o número absoluto. E então, ele faz isso, organiza de forma muito bem detalhada as relações com as pessoas mais importantes, para deixar claro que este Jesus, ele de fato nasceu na casa de Davi, e ele é filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 16, e Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo, o Messias davídico. Porque o Messias não nasceria em outro lugar e não poderia nascer em outro lugar. Se nascesse em outro lugar, não era Messias. Ele tinha necessariamente que nascer na casa de Davi. Tinha necessariamente que nascer na casa real. E então, a partir do versículo 18, Mateus começa a narrar pequenas cenas sobre a infância de Jesus da perspectiva de José. Lucas narra da perspectiva de Maria. Mateus da perspectiva de José, porque José é o descendente de Davi. É para linkar todas as relações com Davi, deixar tudo bem claro, nenhuma dúvida. As profecias estão se cumprindo neste menino na casa de Davi. Então, cada pequena cena tem uma profecia se cumprindo, até o final do capítulo 2. E a primeira é esta que lemos, onde ele narra a origem de uma nova era, marcada pelo milagre divino e a graça do Evangelho. O texto mostra como Jesus veio a nascer na casa de Davi. Como que aconteceu para ele nascer na casa de Davi? Lucas é como que aconteceu para ele nascer no ventre de Maria. Mateus é como que aconteceu para ele nascer na casa de Davi. E assim 4 palavras resumem esse texto. 4. Gravidez, divórcio, anjo e obediência. Gravidez, divórcio, anjo e obediência. No primeiro momento, versículo 18, Mateus já inicia com o conflito do texto. Existe um problema muito grande na casa de Davi. A esposa de José está grávida. E porque esposa, ela não é noiva, o texto diz que Maria, sua mãe, desposada, estando Maria desposada com José, ela estava em compromisso de casamento, ela ainda era noiva. Só que a força do compromisso de noivado era tão grande que o noivado só acabava com o divórcio. E por isso, José já é chamado de esposo no texto. Versículo 19 e no versículo 24 diz que ele recebeu Maria por sua mulher, como sua mulher. Porque por causa da força que imperava sobre alguém estar em noivado com outro. E qual é o problema? Maria está grávida. Diz o texto que ela achou-se grávida, sem que antes tivesse tido algum tipo de relação sexual com José. E ela apareceu grávida. Quer dizer que a gravidez se tornou evidente. Lucas capítulo 1, versículo 56 diz que Maria, depois do anjo ter dito para ela que ela ia ficar grávida do Espírito, ficou 3 meses na casa de Isabel. Portanto, já tinha uma barriguinha, já dava para mostrar. Ou melhor, não dava para esconder. E chega Maria com uma barriguinha em Nazaré. Oi, José, tudo bem? Bom dia. Bom dia? Claro que não tem bom dia aqui. Vai embora. Ou melhor, ele não disse vai embora. Mas a reação do coração última é: o que aconteceu? Imagina o pai de José. Imagina a mãe de José. Imagine os irmãos de José. Que negócio é esse? Como é que essa mulher está grávida? José, você fez alguma coisa? Eu não fiz, não toquei nela. E eu tenho testemunhas. Todo mundo sabe. Todo mundo me conhece. Eu não toquei nela. Aí o texto diz que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. Só que José não sabia disso. Mateus deixou em nota. Ela estava grávida do Espírito Santo. O que aconteceria caso Maria não estivesse grávida do Espírito Santo? Ela seria acusada de adultério,
porque a força do noivado é igual à do casamento. A infidelidade conjugal no noivado, ou a infidelidade sexual no noivado, seria o mesmo que infidelidade conjugal. Era como se tivesse traído a esposa ou o esposo. Portanto, Maria poderia ser apedrejada, ou poderia ter tido um divórcio público, em que a sua imagem seria difamada, ela seria humilhada. Então vem a solução humana, um divórcio secreto. Versículo 19, José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar. Por isso eu disse que ele não disse, vai embora, acabou saindo na hora. Ele não disse isso. José era um homem justo e ao mesmo tempo não a queria infamar. José era um homem honesto que tinha um coração. Ele não amava mais a lei do que as pessoas. José não era movido ou não foi movido por vingança, por ira, por uma reação daquelas, você não pode pecar contra mim. Ele era um homem justo e não a querendo infamar. Quer dizer que havia compaixão no coração de José. José é um homem estranho para os nossos dias, porque ele não utiliza da lei para destruir um ser humano, mas ao mesmo tempo ele não nega a importância da lei. E por isso ele utiliza de uma via que existia naquele período, um divórcio secreto. Significaria que ninguém ia ficar sabendo o que aconteceu. Ninguém ia ficar sabendo o que aconteceu. Maria sai livre, José sai livre, e o pessoal só ia descobrir isso um tempinho depois. Ué, o que aconteceu? Não iam casar? Maria sumiu. Cadê José? José está andando, eu vi José lá, não sei onde, ele estava sozinho. Sozinho, o que aconteceu? Aí passou um tempo, e depois de um tempo, foi isso que aconteceu. E aí já não ia mais nem valer a pena tampar a pedra em Maria, o tempo passou. José, ele vê o crime, entre aspas, ele ainda não sabe que ela estava grávida pelo Espírito Santo. Ele vê o crime, mas ele também vê o ser humano que cometeu o crime. Ele não se encaixa nesse nosso contexto moderno de moralistas conservadores e fundamentalistas ou de liberais antinomistas. Daqueles que estão prontos para tampar pedras ou daqueles que dizem, eu não posso julgar ninguém. Nenhum nem outro. Enquanto ponderava nessas coisas, versículo 20, aparece a solução divina. José está sendo o mais cauteloso do mundo. Um exemplo de ser humano. Só que lhe falta informação. E Deus não iria permitir que o seu plano fosse atrapalhado por mera falta de informação. Aparece o anjo a José e lhe anuncia o Evangelho. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E então a gravidez, ela é confirmada, ela é atestada no Evangelho de Mateus, a gravidez pelo poder do Espírito Santo, a geração do Santo de Deus no ventre de Maria é confirmada no Evangelho de Mateus, quando o filho de Davi, o descendente de Davi, toma conhecimento do fato. Porque ela só é confirmada quando o descendente de Davi toma conhecimento do fato, porque o ente que está sendo, o bebê que está sendo gerado no ventre de Maria, precisa necessariamente nascer na casa de Davi, precisa ser recebido por José como um descendente de Davi. Ele precisa ter esta relação divino-humana. O aspecto da realeza messiânica e davídica só se confirma agora, porque o Messias não é só filho de Deus, ele também tem que ser filho de Davi. E por isso toda a ênfase em José, nesses capítulos iniciais do Evangelho de Mateus, ou sob a perspectiva de José.
E então o anjo diz: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo dá a José boas novas, esperança natalina. Ela dará à luz a um filho. Não é uma frase solta. Então disse a Adão e a Eva: o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Deus diz a Abraão e a Sara: ela dará à luz a um filho daqui a um ano. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu e um filho se nos deu. Ela dará à luz um filho. É um anjo falando. Não é alguém qualquer. Olha, sua esposa está grávida, vai dar um luz um filho. É óbvio que ela vai dar à luz um filho, ela está grávida. É um anjo que está proclamando isto. É a palavra do Senhor sendo dita a José, sendo revelada, sendo descortinada diante de seus olhos. É um momento de êxtase para ser levado às alturas. A promessa está se cumprindo. E ela dará à luz um filho. E lhe porás o nome de Jesus, como o anjo disse a Maria. Vai ter que pôr o nome dele de Jesus. Seu nome é Yahvé Salvação. Yahvé é a salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Seu nome é Yahvé, é a salvação, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O seu nome é o Senhor salva, porque ele é quem salva. Então o mente que está para nascer será filho de Davi, será filho de Deus, ele será o Salvador. E tudo isso está acontecendo, José, para se cumprir o que Deus disse por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14. Mas não é apenas Isaías 7,14, é Isaías do capítulo 7 ao capítulo 12. Isaías 7,14 promete um filho. Isaías 9,6 promete um filho. Isaías 11, 1 e 2 promete um filho. Os três textos no mesmo contexto. Para galileus, para judeus e para israelitas. Para o povo de Deus, prometendo um filho na linhagem de Davi para prover salvação. Luz para os gentios, alegria para os povos, para reinar, governar com justiça, com equidade, com retidão. Ele será o príncipe da paz. Por que isso é importante? Porque a promessa, ou como a promessa está se cumprindo. Lá em Isaías existe um povo que está oprimindo o povo de Deus por causa do pecado do povo de Deus. Se chama Assíria, e este povo oprime o povo de Deus exatamente igual o Egito estava oprimindo os hebreus. Então, quando Deus anuncia a esperança que vem de um ventre por meio do profeta Isaías, ele está dizendo que assim como aconteceu ou aconteceria a salvação dos assírios, conforme ela tinha acontecido também dos egípcios, iria acontecer nos últimos dias. Gregos e romanos dominavam sobre o povo de Israel, sobre judeus e sobre galileus. E mais do que isso, toda a estrutura religiosa, política, sacerdotal, de instrução e educação bíblica em Judá e na Galileia, na Judeia e na Galileia, oprimia o povo. Ela separava o povo e os lançava ao tanque de Siloé, ao tanque de Betesda, aos cantos das ruas, às estradas, às vias, lançava-os porque estavam doentes, porque eram pecadores, porque eram miseráveis, porque não eram nem um pouco parecidos com o clero em Israel ou na Judeia. E então viria a luz para salvar o seu povo dos pecados deles. E assim, José recebe as boas novas de salvação.
A nova era chegou, ela estava para ser instaurada. Deus estava para se fazer presente na terra, para pisar na terra. Via a aflição do meu povo e descia à terra. Não apenas agora com sinais vindos do céu, por meio de servos fiéis, como Moisés, Arão. Agora, Deus faria os sinais e maravilhas com suas próprias mãos, com seu próprio olhar, com suas próprias palavras, com seus próprios pés. Já não iriam abrir mais um mar, ele iria andar sobre as águas. O pão já não iria cair do céu, iria nascer das mãos dele. Sinais e maravilhas estavam para ser vistas, porque Deus estaria conosco. Habitaria no meio de vós, habitaria no meio de nós, veio para habitar entre nós, e uma nova era seria instaurada, o reino messiânico. Como José responde a isto? Responde com obediência. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. O anjo disse: não temas, e deu o evangelho a José. E como resposta ao evangelho, José teve uma fé ativa, obediência. Então, estamos dentro. Mas o povo vai falar: não tem problema. Mas você vai ter que ficar rodando para lá e para cá, de casa em casa. Talvez não vai ter lugar fixo. Não tem problema. Você vai ter que ir talvez contra a sua família. Não tem problema. As pessoas não vão entender, eles não vão acreditar que ela está com um bebê do Espírito Santo. Não tem problema. Porque agora eu fui incluído no projeto de Deus para salvar pecadores. Não tem problema. Eu estou dentro. Estou literalmente dentro. E ele também respeitou Maria. Não a conheceu. Quer dizer, literalmente não conheceu a intimidade dela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. E nesse contexto, então, Jesus, o Cristo, nasceu. Um contexto da maravilha de Deus, ou em que se manifesta a maravilha de Deus no ventre da Virgem, em que as boas novas são dadas ao filho de Davi, que tem medo, talvez por um tanto de orgulho, um amor próprio. O anjo anuncia o cumprimento profético e a graça provê até a obediência. Porque esse é o reinado do Messias, fazendo nova todas as coisas. Todas as coisas. O que Mateus está dizendo é que o nascimento miraculoso do Messias de Deus na casa de Davi é o início desta nova era, em que não precisa haver temor, não precisa haver medo, não precisa haver dúvida em servir a Deus, em participar do reino de Deus, do plano de Deus. Não precisa haver dúvida em ser usado por Deus, porque Deus está conosco. Não precisa haver dúvida em fazer parte do povo de Deus, porque Deus está conosco. Não precisa haver dúvida sobre a aflição, o sofrimento e o temor, porque Deus está conosco. Não precisa haver medo, porque Deus está conosco. E por se Deus está conosco, agora viveremos com Ele. E Ele viverá conosco. E viverá em nós. Portanto, duas coisas são importantes para a nossa esperança natalina. A primeira é que desde o Antigo Testamento, e agora anunciado por Mateus, a salvação pertence ao Senhor e é dada pela graça e pelo poder de Deus. A salvação pertence ao Senhor e é dada pela graça e pelo poder de Deus. Desde o Antigo Testamento, o Messias é divino humano. Então, não vai ter um nascimento normal. Ele não será gerado de forma normal, porque o homem não pode prover para si a sua própria salvação. Deus o faz, Deus o gera. E assim, da mesma forma que o gera no ventre de Maria, o gera nos corações, porque ao Senhor pertence a salvação. O ser humano não pode salvar a si mesmo. Desde Gênesis capítulo 3 está anunciado que o ser humano não pode se salvar. Ele não pode comprar o céu, ele não pode obter graça, ele não pode tornar-se de alguma forma um alvo mais bonitinho.
Não pode. Sempre pertence ao Senhor, à graça de Deus e ao zelo do Senhor. Como nós lemos semana passada, Isaías 9:7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Ele fará prosperar na terra. Então, não vai nascer de forma normal. E quando o coração tremer, um anjo desce do céu para confirmar. Porque ao Senhor pertence a salvação. E assim, Ele veio para salvar pecadores. Veio para buscar os perdidos, veio para ser a luz na escuridão dos aflitos e oprimidos. Ele veio para os doentes. Deus tem um povo para ser salvo e este povo é pecador. Este povo, por mais que seja moralmente correto, por mais que seja muito bem educado, por mais que tenha sido conformado por uma estrutura religiosa, é pecador. Carece de graça, carece de misericórdia e de compaixão, e não há nenhum bem nele. E todo bem que ele o faz, não se contabiliza para a sua glória e alegria eterna, até o dia em que a graça o salvar. Então, Cristo não é um detalhe na salvação de um ser humano. Ele não é a cereja do bolo. Cristo não funciona como cereja do bolo. Ele não funciona como aquele detalhe na festa só para deixar o negócio legal, bonito, para ficar marcado, para ninguém esquecer. Ou ele é o bolo inteiro, ou ele não é nada. Ou ele é a festa inteira, ou ele não é nada. Porque ele não é um detalhe na vida de um ser humano. Salvação não funciona do tipo, a pessoa só falta vir para a igreja. Salvação não funciona do tipo, ai que pena que eu não é crente. Só faltava isso. Não funciona assim. Porque não é só um detalhezinho. Não é só uma vírgula. É a mudança total. Porque salvação implica em transformação total. A salvação é a obra completa e abundante de Deus por meio da obra de Cristo sendo aplicada nos corações pelo Espírito Santo. Então é transformação total. É mudança total. É salvação. Não existe outra definição de salvação. Não existe meia salvação. É salvação. Ele veio para salvar, para transformar, para redimir, para mudar de uma vez por toda a história dos seres humanos. Então, não existem pessoas meio salvas e também não existem pessoas de alguma forma não salváveis, do tipo, existe aquele que parece que vai dar certo, ou existe aquela que é melhor nem tentar. Salvação não funciona assim. Ela pertence ao Senhor. Não há impossíveis para Deus. E Ele faz prosperar na terra a sua salvação. Segundo, é importante para a nossa esperança natalina que lembremos o que devemos fazer como igreja, que é a participação neste grande projeto de Deus de salvar pecadores. Isso exige fé ativa, exige obediência, exige assumir o contrato, o tranco, exige entrar no barco e acabou, não tem volta. Exige renúncia. Às vezes a renúncia é muito dolorosa, é muito profunda, mas não tem volta. Não tem. Não existe meio compromisso, não existe meio apego, não existe meio amor, não existe meia fé. Ou está dentro ou está fora. Ou está dentro ou está fora. Ou assume o risco, o compromisso e renuncia a tudo, ou acabou. Não tem como dialogar com salvação. Não existe debate com salvação. E não, da mesma forma, portanto, não existe debate ou diálogo sobre estar incluído no reino e participar
do princípio pelo qual o reino se move na terra ou não participar. Não existe essa ideia de vamos entrar em um debate e achar um acordo entre nós. Então lembre-se, Deus redime soldados, inimigos. Você era inimigo, não se esqueça disso. Deus redime os soldados e os inimigos e os faz servirem em seu exército. Ele salva pessoas afogadas e os envia de volta ao mar. Ele compra escravos, os faz livres e os envia aonde há mais escravos. Ele encontra a ovelha perdida e envia estas para irem de volta ao deserto, para encontrarem outras. Não tem meio termo. Viver no reino de Deus pode lhe custar tudo. Mas não é essa a esperança natalina? De que o reino de Deus se manifeste entre nós e o Deus conosco esteja conosco? Então, chega a ser um momento, o que acontece muito nos evangelhos, em que o custo de estar no reino é exatamente aquilo que ninguém quer. Tanto esperam um rei e pouco querem o que ele exige. Tanto anseiam a sua vinda, a sua presença, a sua manifestação, mas não gostam do que ele tem para dizer. Não gostam de suas prioridades e exigências. Mas não tem outra via, não tem outro caminho. Se Deus estiver entre nós, e oramos para que Ele sempre esteja, mas se manifeste entre nós, que o reino de Deus esteja presente entre nós, então isso vai exigir algo de você e de mim. Vai exigir tempo, vai exigir compromisso, vai exigir bolso, como estudamos de manhã, vai exigir 1 bilhão de coisas. Porque o reino é dele, a glória é dele. E na verdade, quanto mais entendemos as boas novas, mais fácil fica abrir mão e renunciar a qualquer coisa para continuar servindo e obedecendo a este rei. Não pareceu muito difícil para José entrar nesse barco com Maria. Não pareceu nada difícil para ele. E também não pode ser para nós. Lembre-se que o Filho que é Deus conosco, o Filho que está presente, ele está presente para muitas coisas. Mas a principal é para fazer o reino prosperar na terra. E nisto, ele usa os súditos dos quais ele reuniu e salvou. Então, somos eu e você. Convido-os a ficarem de pé, nós vamos orar. Em seguida, nós passaremos a ceia do Senhor.